Há momentos na vida em que tudo parece sair do controle. As notícias chegam como tempestades. Os sentimentos oscilam como ondas. E a nossa alma grita por respostas. Às vezes olhamos ao redor e tudo o que vemos é caos, desorganização, confusão. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida algo poderoso, algo eterno, algo que vem do céu. Deus ainda está no controle. Sim. Mesmo quando parece que o chão desapareceu sob os nossos pés, mesmo quando os planos falham, mesmo quando o silêncio de Deus grita mais alto que as orações, Ele ainda governa. Nada acontece sem a sua permissão. Nenhuma lágrima cai sem que Ele veja. Nenhuma porta se fecha sem que Ele saiba o motivo. O que hoje parece um erro, amanhã será testemunho. O que hoje é dor, amanhã será cura. Então receba essa verdade. O trono de Deus nunca esteve vazio. Ele reina sobre o tempo, sobre os ventos, sobre os corações. E se você ainda respira, é porque há um propósito maior se desenhando. Mesmo que agora você não consiga enxergar. Você já se perguntou por que certas coisas aconteceram com você? Por que precisou passar por tantas perdas, rejeições, atrasos, portas fechadas? Talvez hoje você carregue cicatrizes que ninguém vê, mas Deus vê. E há uma promessa que ecoa do céu sobre a sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Não são algumas coisas, não são só as boas. A palavra diz todas. As lágrimas que você chorou sozinho, as noites em claro, as orações que pareciam sem resposta, as injustiças que você engoliu calado. Deus está entrelaçando tudo isso em um plano maior, para o seu bem. Ele transforma dor em propósito, vergonha em força, falência em recomeço. Aquilo que parecia fim, nas mãos de Deus vira início de uma nova estação. Você ama a Deus? Então creia. Até o que foi perda será transformado em crescimento. O que te feriu vai te ensinar. E o que te derrubou vai te levantar mais forte. Porque Deus é fiel em cada detalhe. Você já se sentiu fraco, cansado demais para continuar? Como se estivesse no limite? Talvez hoje você esteja enfrentando batalhas dentro e fora de si. E a força que você tinha parece ter desaparecido. Mas há uma promessa que precisa se tornar viva dentro de você. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa palavra não é um clichê, é uma chave espiritual. Não se trata da sua força, da sua inteligência ou da sua capacidade. Trata-se do poder que vem dele. Quando você estiver fraco, ele será a sua força. Quando tudo faltar, ele será suficiente. Essa promessa é para os dias bons e ruins, para os dias em que você conquista e para os dias em que só consegue resistir. Deus não te chamou para vencer sozinho. Ele te chamou para depender da força dele. E é nesse lugar de dependência que você vai perceber. Você pode continuar, pode recomeçar, pode suportar, pode vencer. Porque quem te fortalece é aquele que nunca falha. E com ele, você pode todas as coisas. Há um lugar em Deus onde a alma encontra abrigo. Em meio ao caos, a correria do dia a dia, as notícias que assustam e as lutas que insistem em nos desgastar, existe um esconderijo. Não é físico, é espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é uma visita rápida, é uma habitação contínua. É permanecer, é viver perto, é andar com Deus de forma íntima. Quando você decide habitar nesse lugar secreto, você experimenta o descanso que só o Onipotente pode dar. O mundo pode estar em guerra, mas quem está à sombra do Altíssimo descansa. Não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está entregue nas mãos do Deus que governa o tempo, o vento, o céu e o coração humano. Neste esconderijo, o medo perde força, a ansiedade se dissolve na presença, e a alma aprende a respirar paz. Hoje, Deus te chama para esse lugar, não só para te proteger, mas para te restaurar. Habite, fique, descanse.
Essa pergunta ecoa como um grito de fé no meio da batalha. Quem poderá ser contra nós se o próprio Deus está ao nosso lado? Não é uma simples frase de motivação, é uma verdade eterna. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele não falava de uma vida fácil. Ele enfrentava prisões, perseguições e dores profundas, mas ele sabia de algo que mudava tudo. Deus estava com ele. E se Deus é por nós, nada, absolutamente nada, pode prevalecer contra o propósito que ele estabeleceu. Inimigos se levantam, problemas se acumulam, portas se fecham. Mas nenhuma dessas coisas é maior do que o Deus que caminha contigo. Você pode até estar cansado, mas não está sozinho. Você pode até não entender o porquê de certas lutas, mas há uma certeza que te sustenta. O céu inteiro te respalda. Hoje declare essa verdade. Deus é por mim. Mesmo quando tudo parece contrário, Ele permanece fiel. E se Ele é por você, não importa quem se levanta. Nenhum mal terá a última palavra. Há dias em que o cansaço não é só físico, ele é da alma. É aquela exaustão que vem de tantas batalhas, de tantas esperas, de tantas decepções. Mas a palavra nos lembra, os que esperam no Senhor, não nos resultados, não nas pessoas, mas no Senhor, renovarão as suas forças. Essa promessa é mais do que poesia. É uma garantia divina de que a espera em Deus nunca será em vão. Quem espera nele, voa mais alto, caminha mais longe, resiste mais forte. Talvez você se sinta no fim das suas forças hoje, mas Deus não te chamou para viver pelo que você sente. Ele te chama para viver pela fé. E essa fé é o canal pelo qual o Espírito Santo sopra novo ânimo sobre você. Deus não quer apenas te dar energia. Ele quer te ensinar a voar acima das circunstâncias. Então, espere nele, com confiança, com perseverança, com esperança. Porque os que esperam no Senhor voarão como águias. Deus não é indiferente ao clamor do coração sincero. Ele mesmo nos convida. Clama a mim. Não é uma sugestão, é um chamado. Quando oramos, não estamos falando ao vento. Estamos acessando o trono da graça. Há promessas escondidas que só são reveladas aos que clamam. Há direções de vida que só são destravadas por meio da oração. Anunciar-te-ei coisas grandes, não pequenas, não comuns, grandes e firmes. Quantas vezes estamos perdidos, sem direção, tentando resolver tudo sozinhos, enquanto Deus está dizendo: fala comigo, me busca, me coloca no centro. A oração não muda só as circunstâncias, ela nos muda por dentro, ela nos acalma, nos fortalece, nos alinha com a vontade divina. Hoje, Deus te convida a clamar, a abrir teu coração com sinceridade, fé e reverência. Ele prometeu responder. E quando Ele responde, Ele transforma tudo ao redor e dentro de você. Quantas vezes o medo nos paralisa? Ele sussurra mentiras, dizendo que não somos capazes, que vamos fracassar, que estamos sozinhos. Mas a palavra de Deus é clara. O medo não vem dele. Deus não nos deu um espírito de medo. Isso significa que quando o medo nos domina, estamos operando fora daquilo que Ele planejou para nós. O que Ele nos deu. Espírito de fortaleza, ou seja, coragem e poder. Amor, nos momentos de dor parece que o tempo congela. Cada lágrima pesa, cada suspiro carrega uma batalha interior. Mas a palavra de Deus nos convida a olhar além. Paulo nos lembra que as aflições que enfrentamos agora, por mais intensas, injustas ou prolongadas que sejam, não se comparam à glória que está sendo preparada para nós. Há um propósito eterno sendo gerado mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Deus está nos moldando no meio da dor, nos fortalecendo, nos tornando mais parecidos com Cristo. A esperança cristã não é uma negação do sofrimento, mas uma certeza no meio dele. Tudo isso vai passar. E quando a glória for revelada, compreenderemos que cada lágrima não foi em vão. Persevere. A eternidade te espera com consolo, justiça e plenitude. Há uma paz que não se explica.
Uma paz que não depende das circunstâncias, do saldo na conta, da saúde perfeita ou de todos os planos se realizando. É a paz de Deus. Quando tudo parece desmoronar, quando os ventos sopram contrários e o medo quer dominar o coração, é essa paz que envolve, consola e sustenta. Ela vem do alto, como um presente divino para os que confiam no Senhor. Não é uma paz racional, mas espiritual. Ela guarda o coração da ansiedade e os sentimentos do desespero. E onde está essa paz? Em Cristo Jesus. É em sua presença que ela floresce. É na oração sincera, na entrega total, no descanso na soberania de Deus que ela se manifesta. Se hoje seu coração está agitado, entregue tudo ao Senhor e permita que a paz que excede o entendimento te envolva completamente. Você já se sentiu sozinho, mesmo cercado de pessoas? Já enfrentou momentos em que parecia que ninguém te entendia ou te enxergava? A vida, por vezes, nos conduz a desertos silenciosos, onde tudo parece ausente, menos Deus, porque a promessa de Jesus permanece. Eu estou convosco todos os dias. Não é apenas nos dias bons, nos cultos cheios de unção, ou nas manhãs de gratidão. Ele está presente também nas madrugadas de choro, nos vales de incerteza, nas batalhas travadas em silêncio. Ele não nos abandona. Sua presença é constante, invisível aos olhos humanos, mas palpável na alma. Ele caminha conosco, nos carrega quando não temos forças, nos sustenta quando tudo parece desabar. E mesmo quando não o sentimos, Ele está ali, fiel à sua palavra. Agarre-se a essa verdade hoje. Você não está só. O Emanuel, Deus conosco, permanece ao seu lado até o fim dos tempos. Viver neste mundo sem se moldar a Ele é uma das maiores batalhas do cristão. A pressão para se encaixar, pensar como todos pensam, agir como todos agem, tudo isso é constante. Mas a palavra nos chama para o oposto: transformação. Deus não nos quer apenas adaptados à rotina religiosa, mas renovados no pensamento, na mente, no coração. Isso exige entrega. Exige que a gente diga não ao que agrada à carne e sim ao que agrada ao espírito. Transformar-se é um processo diário. É olhar para a cruz todos os dias e permitir que o Espírito Santo nos molde, nos quebre, nos refaça. A renovação do entendimento é o que nos capacita a discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só assim deixamos de ser controlados pelas opiniões humanas e passamos a viver guiados pela verdade eterna. Você tem se conformado ou tem se transformado? Que consolo sublime é saber que Jesus está conosco em todos os dias, não apenas nos bons, mas também naqueles em que tudo parece escuro e incerto. Essa promessa não depende do nosso humor, do nosso desempenho ou das nossas circunstâncias. Ela é firme, imutável, eterna. Ele não nos abandona quando erramos nem se afasta quando choramos. Ao contrário, Ele se faz ainda mais presente no vale, no silêncio, na dor. Há dias em que nos sentimos sozinhos, sem direção, sem forças. Mas é nesses momentos que essa verdade ressoa com poder. Eu estou com você. Ele caminha ao nosso lado, mesmo quando não o vemos. Ele segura nossa mão, mesmo quando não sentimos. Ele guia nossos passos, mesmo quando tudo parece confuso. Jesus não prometeu ausência de lutas, mas garantiu presença constante. E isso basta, porque se Ele está conosco, o medo perde força, a ansiedade se cala, a esperança renasce. Você pode descansar. Ele está aqui, agora, amanhã, para sempre. Existe uma grande diferença entre fazer planos e consagrar planos. Muitos traçam metas, sonham alto, planejam com sabedoria, mas esquecem do essencial: entregar tudo nas mãos de Deus. A consagração não é apenas um ato simbólico, é uma rendição sincera do coração. É quando você diz: Senhor, este plano é teu, esta decisão é tua, esta jornada é tua.
Ao consagrar nossos caminhos, reconhecemos que Ele vê além, sabe o que não sabemos e deseja o melhor para nós. Quantas vezes tomamos decisões apressadas, guiados pela ansiedade ou pelo medo? Mas quando colocamos tudo diante do altar de Deus, Ele alinha nossos desejos com sua vontade perfeita. E o texto é claro: os planos consagrados têm um destino de sucesso, não no sentido meramente humano, mas no propósito eterno de Deus. Isso traz paz, isso traz direção. Consagrar é confiar, é descansar, é caminhar com a certeza de que Ele está no controle. E onde Deus guia, há prosperidade verdadeira mesmo nos desertos. Esperar em Deus é uma das maiores expressões de fé que podemos oferecer. Em um mundo apressado, onde tudo é instantâneo, aprender a esperar no Senhor exige coragem e confiança. O salmista nos ensina que esperar com esperança é mais do que apenas contar os dias. É clamar, confiar e continuar firme, mesmo quando nada muda visivelmente. Mas há algo profundo nesse versículo. Deus se inclinou. O Criador dos céus e da terra se abaixa para ouvir o coração aflito daquele que espera nele. Isso mostra o quanto somos preciosos para Ele. Sua demora não é descuido, é cuidado. Sua resposta não é tardia, é perfeita. Enquanto esperamos, Deus nos molda, fortalece a nossa fé, alinha nossos desejos ao seu coração e prepara o caminho. A espera é um terreno fértil para milagres, para crescimento e para revelações que não teríamos se tudo acontecesse imediatamente. Se você tem clamado, continue. Se você tem esperado, não desista. O mesmo Deus que se inclinou para Davi ouvirá o seu clamor também. Há momentos na vida em que tudo parece sair do controle. As notícias chegam como tempestades. Os sentimentos oscilam como ondas e a nossa alma grita por respostas. Às vezes olhamos ao redor e tudo o que vemos é caos, desorganização, confusão. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida algo poderoso, algo eterno, algo que vem do céu. Deus ainda está no controle, sim. Mesmo quando parece que o chão desapareceu sob os nossos pés, mesmo quando os planos falham, mesmo quando o silêncio de Deus grita mais alto que as orações, Ele ainda governa. Nada acontece sem a sua permissão. Nenhuma lágrima cai sem que Ele veja. Nenhuma porta se fecha sem que Ele saiba o motivo. O que hoje parece um erro, amanhã será testemunho. O que hoje é dor, amanhã será cura. Então receba essa verdade. O trono de Deus nunca esteve vazio. Ele reina sobre o tempo, sobre os ventos, sobre os corações. E se você ainda respira, é porque há um propósito maior se desenhando. Mesmo que agora você não consiga enxergar. Você já se perguntou por que certas coisas aconteceram com você? Por que precisou passar por tantas perdas, rejeições, atrasos, portas fechadas? Talvez hoje você carregue cicatrizes que ninguém vê, mas Deus vê. E há uma promessa que ecoa do céu sobre a sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Não são algumas coisas, não são só as boas. A palavra diz todas. As lágrimas que você chorou sozinho, as noites em claro, as orações que pareciam sem resposta, as injustiças que você engoliu calado. Deus está entrelaçando tudo isso em um plano maior, para o seu bem. Ele transforma dor em propósito, vergonha em força, falência em recomeço. Aquilo que parecia fim, nas mãos de Deus vira início de uma nova estação. Você ama a Deus? Então creia. Até o que foi perda será transformado em crescimento. O que te feriu vai te ensinar, e o que te derrubou vai te levantar mais forte. Porque Deus é fiel em cada detalhe. Você já se sentiu fraco, cansado demais para continuar, como se estivesse no limite? Talvez hoje você esteja enfrentando batalhas dentro e fora de si, e a força que você tinha parece ter desaparecido. Mas há uma promessa que precisa se tornar viva dentro de você. Tudo posso naquele que me fortalece.
Filipenses 4:13. Essa palavra não é um clichê, é uma chave espiritual. Não se trata da sua força, da sua inteligência ou da sua capacidade. Trata-se do poder que vem dele. Quando você estiver fraco, ele será a sua força. Quando tudo faltar, ele será suficiente. Essa promessa é para os dias bons e ruins, para os dias em que você conquista e para os dias em que só consegue resistir. Deus não te chamou para vencer sozinho. Ele te chamou para depender da força dele. E é nesse lugar de dependência que você vai perceber: você pode continuar, pode recomeçar, pode suportar, pode vencer. Porque quem te fortalece é aquele que nunca falha. E com ele, você pode todas as coisas. Há um lugar em Deus onde a alma encontra abrigo. Em meio ao caos, a correria do dia a dia, as notícias que assustam e as lutas que insistem em nos desgastar, existe um esconderijo. Não é físico, é espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é uma visita rápida, é uma habitação contínua. É permanecer, é viver perto, é andar com Deus de forma íntima. Quando você decide habitar nesse lugar secreto, você experimenta o descanso que só o Onipotente pode dar. O mundo pode estar em guerra, mas quem está à sombra do Altíssimo descansa. Não porque tudo está resolvido,